Hoje eu quero ministrar uma palavra pode ser que seja muito frustrante para alguns aqui, mas é algo que Deus colocou no meu coração essa semana. E eu quero ler com você somente um versículo do Salmo 115, o versículo de número 3. Diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Eu vou repetir. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. O nosso Deus está nos céus, pode fazer. Esse versículo, só de olhar para ele, a gente descobre duas coisas bem simples e que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Deus tem um endereço, o céu. O nosso Deus está nos céus. E só de olhar para ele, a partir da vírgula, a gente descobre outra coisa. Deus tem um jeito de agir. E o jeito de agir de Deus é um jeito que agrada a Ele mesmo. Essa frase pode soar um pouco estranha para a gente, porque a gente quer que Deus haja nos agradando e não agradando a Ele. Então essa frase ela é muito mais séria, esse versículo é muito mais sério do que aparenta ser. O salmista no Salmo 115, ele está falando sobre a soberania de Deus, o poder de Deus diante dos ídolos e das imagens dos vizinhos, dos vizinhos pagãos da nação, do povo de Deus. E ele começa a fazer uma comparação entre o tamanho do Deus verdadeiro, o Deus que é santo, o Deus que é grande, como eu disse, com os ídolos, com os deuses, de letra minúscula, das nações ao redor. Então ele vai falar a respeito desses ídolos para fazer esse contraponto aqui. Ele inicia no versículo 3, dizendo que o nosso Deus está no céu e que pode fazer tudo que lhe agrada. E a partir do versículo 4, ele vai dizer a respeito dessas pessoas, dessas nações que não tinham Deus como seu Deus, mas viviam atrás dos seus ídolos e dos seus próprios deuses. Então ele vai dizer, os ídolos deles, está na palavra de Deus, são de prata, de ouro, e são feitos por mãos humanas. É importante você gravar isso. Feito por mãos humanas. Ele continua dizendo, eles têm boca, mas não falam, olhos não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mão, mas não podem tocar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum da sua garganta. É interessante, queridos, porque os ídolos aqui, ainda que aponta para esse lugar de inatividade espiritual, mãos que não tocam, olhos que não veem, boca que não fala, nariz que não cheira, não sente cheiro, a palavra de Deus, nesse texto tão precioso, ela começa dizendo para algo, aponta para uma frase muito interessante, feitos por mãos humanas. É interessante que o salmista, ele aponta para esse ponto tão especial, que a gente considera tão especial, que é o fato da gente querer fazer um Deus com as nossas próprias mãos. E eu vou dizer uma coisa para você, nós somos especialistas nisso, em fazer um Deus com as nossas próprias mãos. Pastor, o que é um Deus com as nossas próprias mãos? É aquilo que é um Deus que a gente cria, é um Deus imaginário, é um Deus que não nos confronta, é um Deus que aceita todos os nossos pecados do jeito que estão, é um Deus que vai atrás da gente, arrumando aquilo que a gente vai fazendo, é um Deus que anda atrás, não anda na frente. Queridos, essa frase, são feitos por mãos humanas. Os ídolos, pastor, eu não tenho lá um ídolo, um Deus, eu não comprei isso, eu não tenho isso na minha casa. Mas eu preciso lhe dizer que os ídolos, os deuses, são tudo aquilo
na sua vida que toma o lugar de Deus. Tudo o que toma o lugar de Deus na sua vida é o seu deusinho, é o seu ídolo. E aí, queridos, a gente entende isso. São pessoas que vivem sempre com os olhos nas coisas terrenas e fazem muitas vezes da sua vida o seu próprio Deus. Tem um texto em Filipenses que Paulo está escrevendo, ele diz assim, olha só que interessante, Filipenses 3,18, pois, como já lhes disse repetidas vezes, escute isso, e agora repito com lágrimas, há muitas pessoas que vivem como inimigos de Cristo. E numa outra tradução diz inimigos da cruz de Cristo. Numa outra tradução diz inimigos da obra de Cristo. Meu Deus, quem são esses que são os inimigos da cruz de Cristo? Quem são esses que são os inimigos de Cristo? Então ele vai dizer, trazendo 4 pontos num só versículo, ele aponta para o destino desse povo, ele aponta para o Deus de letra minúscula desse povo, para o orgulho desse povo e para o pensamento desse povo. Que povo é esse? Os que são os inimigos de Cristo. Então ele vai dizer no versículo seguinte, no versículo 19 de Filipenses 3, quanto a estes, os inimigos da cruz de Cristo, o seu destino, primeira coisa, ele vai dizer, é a perdição. Os inimigos de Cristo têm um destino, e o destino é a perdição eterna. Aí ele continua, o seu Deus, o Deus com letra minúscula, é o seu próprio ventre. Ou seja, ele está falando da centralidade do eu. Tudo gira em torno de mim. Eu sou o meu próprio Deus. Tudo aquilo que me agrada, que eu acredito me fazer bem, isso é o meu Deus. Ele continua e diz, e tem orgulho, olha o orgulho deles, daquilo que é vergonhoso. Quando eu olho para a nossa geração, as pessoas se orgulham, inclusive essa palavra é muito usada, orgulho. As pessoas se orgulham da vergonha, das coisas que envergonham o nome santo do nosso Deus. E finalmente ele diz, eles só pensam, olha o pensamento deles, nas coisas terrenas. E eu não estou pregando aqui para gente que está lá fora, estou pregando para gente que está aqui dentro, que tem um conhecimento da palavra de Deus. Se você está aqui nessa manhã, você quer o Senhor na sua casa, na sua vida. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente traz Deus para a terra e a gente pensa em Deus somente para as coisas desta vida. E eu vou dizer uma coisa, que a pessoa que chega nesse ponto, a Bíblia diz, e não eu, que não passa de um miserável, e o pior, o mais miserável de todos. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz, aqueles que veem Jesus, que pensam em Jesus, somente para esta vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, são aquelas pessoas que criaram um Deus para a sua vida, de acordo com o seu próprio coração, como se Deus fosse, não tivesse vida própria, mas fosse um Deus criado. Os textos estão diante de nós, criados com mãos humanas. Aqueles que têm o seu ventre, né? A centralidade da sua vida no coração da sua própria existência. E a ideia do salmista aqui, nesse versículo, é fazer um contraponto e dizer, opa, o nosso Deus está no céu. E Ele faz tudo, Ele pode fazer tudo o que lhe agrada, não o que te agrada. Então o salmista ele chega para chocar, sabe? Ele mostra que Deus tem um controle de todas as coisas. Deus não é como a gente. Deus ele não se estressa. Deus não tem ansiedade. Deus não fica nervosinho. Deus não perde a cabeça. Então essa ideia do cristianismo triunfalista, de colocar Deus na parede, né? De colocar Deus numa posição né? Encostar Deus nesse lugar, como se a gente pudesse fazer isso, criar um Deus imaginário da nossa cabeça,
Um Deus que, como eu disse, corre atrás de nós. Sabe aquele Deus amiguinho da escola? Sabe aquele Deus amiguinho lá do trabalho? Você está entendendo? É mais ou menos isso. É um Deus que corre atrás dos desejos. Aliás, tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Vai esfregar, né, a lâmpada, vai sair Deus, e aí vai perguntar quais são os teus 3 desejos. Quais são os teus desejos? Eu estou aqui para cumprir os teus desejos. Queridos, quero começar nessa manhã dizendo, esse não é o Deus da Bíblia. Deus faz o que lhe agrada. Vou repetir isso para você. Deus faz o que lhe agrada. E você vai repetir para quem está perto de você. Deus faz o que lhe agrada. Vamos juntos? Pastor, se Deus não é um Deus feito por mãos humanas, se Deus não é esse ser manipulável, se Deus não é essa construção que eu fiz no meu pensamento, quem é Deus? Eu poderia ler a Bíblia inteira aqui, começar em Gênesis, mas eu só vou destacar um capítulo, Isaías 40, e eu vou destacar alguns versículos de Isaías 40, só para vocês terem uma ideia de quem é Deus. Isaías 40, versículo 12, diz assim, Deus mede na concha da sua mão todas as águas da terra. Seja mar, seja rios, seja lagos, ele mede na palma da mão, na concha da mão. Esse é Deus. O texto continua e diz, ele toma a medida dos céus no palmo. Sabe como é que Deus mede os céus? E aqui céus tá no plural, porque não é somente o céu que nós vemos, nem o céu, né, estelar, mas também o céu dos céus, que é onde o nosso Deus se assenta. Ele mede no palmo da mão. Esse é o nosso Deus. Ele recolhe numa única medida o pó de toda a terra. Ele pesa os montes com balança de precisão. Esse é Deus. Pastor, e as nações diante de Deus? Isaías 40, agora o versículo 15, diz assim, eis que as nações são como uma... As nações, não é uma nação, as nações são como uma gota de água dentro de um balde. Para Deus. Pastor, o tamanho de Deus diante da terra, Isaías 40, versículo 22 agora. Ele se assenta sobre o círculo da terra. Olha que Isaías escreveu isso, profetizou isso, 700 anos antes de Cristo. Bem depois foi que Pitágoras veio com a ideia de que, eu acho que a terra é redonda, porque até então eles achavam que a terra era plana. Então, a palavra de Deus já dizia, queridos, séculos antes, que Deus se assenta sobre o círculo da terra. Os moradores são como gafanhotos, e é Ele que estende todos os céus como se fosse uma cortina e os desenrola como uma tenda. O salmista, Isaías faz um apelo aqui, o profeta faz um apelo no 26 e diz, ergam os olhos para as alturas. E ele faz uma pergunta, quem criou tudo isso? Agora, ele vai trazer uma revelação, ele diz que aquele que põe numa fila todas as estrelas do seu exército celestial e chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome, e o seu poder é tão grande que nenhuma delas falta na presença dele. Você consegue entender isso aqui? Não. Ele continua, agora no versículo 28, e diz assim, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? E aqui entra algo interessante, porque a gente sabe. A gente diminui Deus. A gente põe Deus dentro de uma caixinha e diz, Deus age desse jeito, porque é o jeito que eu agiria. Mas não é assim, gente. Ele diz, você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Escute, Ele não se cansa nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. O que esse Deus tem a ver comigo? Meu Deus, é muito grande, é muito grandioso, é muito poderoso.
Mas aí Isaías continua escrevendo, ele diz, ele fortalece ao fraco e ele dá força ao cansado. Quem recebe essa palavra? Esse Deus fortalece o fraco e dá força ao cansado. Esse Deus ama você. Oh, aleluia. Que coisa tremenda. Ele olhando para os jovens, que eram os soldados, os homens de guerra, ele diz, até os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Deus é Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus que está nos céus. Gostando você ou não de ouvir isso, você não é o Criador. Você é a criatura. Você não é o oleiro. Você é o barro. E o máximo que você pode ser, se o oleiro quiser, é um vaso. Mas o oleiro você nunca vai ser. Ele é o oleiro. Ele é o Criador. Então os nossos conflitos vêm quando nós não entendemos a maneira como Deus trabalha. Porque colocamos Deus na nossa régua, no nosso pensamento. E Deus não trabalha com aquilo que prevemos. Deus está acima da nossa capacidade de entender. Aliás, os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Porque se Deus é tão poderoso em detrimento de nós, obviamente que os caminhos de Deus são muito maiores. Quando eu vou falar dos meus caminhos, dos seus caminhos, dos nossos caminhos, o sábio Salomão escreveu em Provérbios 14:12 diz, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Esses são os caminhos humanos, criados por nós. E os de Deus? Porque assim, Isaías 55:9, porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim diz o Senhor, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a gente tenta colocar Deus, como disse, aqui embaixo, do nosso tamanho, mas não é assim. Pastor, como que eu consigo então entender o agir de Deus? Olhando para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra como Deus age. Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Mas há uma forma de Deus fazer e de Deus agir. E muitas vezes, por não compreendermos isso, a gente se revolta com Deus. Tem gente que fica nervosinho com Deus. Chateadinho com Deus. Né? Porque acha que Deus está nessa posição. Não, queridos, a gente precisa entender. Então eu quero trazer aqui algumas verdades sobre como Deus trabalha, o agir de Deus. Então, primeira coisa, nós vamos acompanhar juntos ali. Deus nunca vai dizer tudo o que pretende fazer. Vou repetir. Deus nunca vai dizer tudo o que pretende fazer. Isso é um tiro na sua ansiedade. Uma coisa assim, insuportável até de ler. Pastor, como? Tome isso. Deus nunca vai dizer tudo o que pretende fazer. Eu vou dizer uma coisa, na maioria dos casos eu tenho experiências, poderia passar o dia inteiro falando para vocês. Na maioria dos casos Deus só revela o próximo passo. Porque a caminhada com Deus é uma caminhada por fé. Por fé. É assim que Deus trabalha. 2 Coríntios 5:7, Paulo escrevendo diz, porque vivemos por fé e não por vista. Não é baseado naquilo que vemos, mas na fé que temos. Se Deus me disser tudo, não será mais por fé, mas será por vista. É assim, querido. É assim que funciona. Deus não vai te dizer tudo. Eu poderia trazer alguns exemplos aqui, mas talvez o mais impressionante de todos é do chamado dele para
Abraão, Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Olha, sai é presente. Sai agora da casa do teu pai, da tua parentela, da tua terra. Agora olha como muda a conjugação verbal. Para a terra que eu te mostro. Não, para a terra que eu te mostrarei. Então ele dá uma ordem para o agora e diz, lá na frente a gente continua a conversa. A gente se apavora com isso. Tem uma porção de gente que se apavora com isso. Deus não nos mostra tudo. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:8, o escritor está falando de Abraão, ele diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Escute agora, olha que desespero para a nossa geração essa frase. E saiu sem saber para onde ia. Pastor, ele não sabia para onde ia. Não, mas Deus sabia. Deus sabe, gente. Deus já está no futuro. Deus está preparando, mas não vai te contar. Ai, meu Deus do céu. Abraão não sabia, mas Deus sabia. E olha a promessa que Deus faz para Abraão. Eu fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem recebe uma palavra de bênção, diga amém. Mas Abraão não sabia, nesse momento que Deus estava falando com ele, que ele passaria fome no Egito. Abraão não sabia que na terra de Abimeleque, os homens iam querer casar com a mulher dele. Abraão não sabia que ele teria problema com os pastores do sobrinho de Ló. Abraão não sabia as lutas que enfrentaria, mas Abraão tinha uma promessa. E focado na promessa, ele superou todas as adversidades, porque ele tinha fé. Deus te chamou, queridos, para uma vida de luta, de guerra, mas Deus não vai te contar tudo. Pastor, parece que piorou o negócio. Queridos, Deus nos dá a terra, mas o gigante tem que ser arrancado de lá por nós. E Deus nos dá autoridade para isso. Deus não nos dá detalhe, mas Deus nos dá ordem. E nós obedecemos. Quando eu estou falando dessa necessidade da gente saber o que vai acontecer amanhã, quando eu olho para a vida de Moisés, então, Deus aparece para Moisés e diz, olha, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, e eu estou te chamando para ir libertar o meu povo. E aí, Moisés vai ter aquele diálogo com Deus em Êxodo 3, no versículo 11, ele diz assim, quem sou eu para que vá Faraó do Egito e os filhos de Israel? E aí Deus dá uma resposta que eu acho tremendo, porque Deus não diz para Moisés, Deus não é coaching. Deus não diz para Moisés, olha, acredite no seu potencial. Sabe, desperte coisas aí que estão guardadas. Não, Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés diz, eu não consigo, não dá para mim. O que Deus responde para Moisés? Certamente eu serei contigo. Não é sobre nós, é sobre Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tá, mas se perguntarem, ele diz, tá, mas se eu chegarem lá e perguntar, qual o nome do Deus que enviou você aqui? E o Senhor responde a ele, diga que eu sou o que sou, assim dirás a ele, o eu sou me enviou a vós. Eu sou, diz o Senhor. Para Moisés era como se ele estivesse dizendo, Moisés, eu sou o que você precisa que eu seja, Moisés. Eu sou tudo, Moisés. Eu sou a plenitude do tudo. É como se ele dissesse, se você está com fome, eu sou o pão. Se você está com sede, eu sou a água. Se você está triste, eu sou a alegria. Se você está com medo, eu sou a coragem. Se você está enfermo, eu sou a saúde. Se você está só, eu sou o bom amigo. Se você está enfrentando a morte, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos aplaudir o Senhor.
Deus não falou que seria fácil. Deus nunca prometeu facilidades. Isso é o Deus que você criou. Mas Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria conosco. Sabe, Davi foi ungido por Samuel, rei de Israel, e agora ele está numa das fugas dele. E ele deixa o pai e a mãe numa das fugas dele. Ele deixa em Mispá. E a frase que ele usa, ele diz: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. 1 Samuel 22:3, ele diz assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Gente, essa frase, eu já vivi isso. Será que as promessas ainda estão de pé? Será que aquela unção de rei ainda está de pé? Será que eu vou ser rei? Gente, Deus nos permite viver esses dilemas, refletir sobre essas coisas. Como eu disse, aquele que prometeu não disse que seria fácil, mas Ele disse, Ele disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que significa? Todos os dias, que não são só os dias bons, os dias ruins também. Ele está conosco todos os dias. Só passa por luta, gente, quem tem promessa. Quanto maiores as lutas, maiores serão as promessas cumpridas. Resumindo, Deus não conta tudo. Dá para receber isso? Segundo, Deus reage às nossas atitudes. Vamos falar aqui o salmo mais conhecido no mundo, até entre os não cristãos. Salmo 23, versículo 1. O Senhor... Vamos de novo. Qual que é a ação? O Senhor é meu pastor. Qual que é a reação? Deus reage às nossas atitudes. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Jeremias 33:3. Clama a mim. Ação e reação. Agora quer ver uma granada de ação e reação? Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, quem busca, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ação e reação. Todos os milagres na Bíblia é essa a dinâmica. Porque a ação é um ato de fé. E Deus nos deu a fé. E quer que a gente a use. A ação é um ato de fé. É assim que a gente fez. É assim que a gente vive. E é assim que tem que ser. Quando Moisés tira o povo... Hoje eu estou falando bastantinho de Moisés, né? Quando Moisés tira o povo do Egito e chega no Mar Vermelho, e aí ele se desespera, ele diz assim, vamos morrer tudo agora, Faraó está atrás, montanha de um lado, montanha de outro, o mar na frente, acabou, vamos morrer tudo. Ou morre afogado, não tem para onde fugir, Faraó vai vir para matar a gente tudo. E aí Deus olha para ele e diz, Moisés, o que tu tem na mão? Vocês sabem a história. Moisés estava com uma vara na mão, ele diz, então, toca nas águas, fere as águas, e o mar se abrirá. Então, olha o que diz. Pega um cabo de vassoura e vai lá no Igapó, encosta o cabo de vassoura para ver se vai abrir o Igapó. Vai. Pastor, qual que é a lógica disso? Não tem lógica mesmo. Então, que poder tinha ali naquele instrumento que Moisés estava usando? Zero, um pedaço de pau. Qual era o poder na vida de Moisés? Então, zero também, não tinha poder, Moisés não tinha poder. O que Moisés fez? Moisés teve fé para tocar. Então, segura esse versículo, Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, vírgula. Olha o que está escrito. E o Senhor fez. Quem faz é Deus, queridos. Não é a partir da fé, a reação de Deus
é desproporcional. É desproporcional. Porque Jesus disse, ainda que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar um na mão. É um cisco. Ele diz, ainda que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui, lança-te ao mar, e ele se lançará. É desproporcional o que Deus faz. É maravilhoso. Deus tem grandes coisas para fazer na sua casa, na sua vida. Mas precisa de uma atitude de fé. E está mais do que na hora de você começar a pensar nisso. Sabe, tomar uma atitude. Tome uma atitude. Diga para quem está perto, tome uma atitude. Terceiro ponto. Deus usa coisas e pessoas que nós nunca usaríamos. Eu disse que essa mensagem ia ser frustrante, gente. Eu já comecei avisando. Deus usa coisas e pessoas que nós nunca usaríamos. Ninguém debaixo desse teto, ninguém usaria Moisés. Ninguém. Você não convidaria Moisés para trabalhar com você. Jamais. Eu duvido que você diria, Moisés, leva meu filho na escola. Não, você não faria isso. Eu duvido que você ia querer fazer churrasquinho fazer um churrasquinho na sua casa e chamar Moisés. Pastor, por quê? Êxodo 2:12 diz assim, que Moisés olhou para todos os lados e não vendo ninguém, matou um egípcio e enterrou na areia. Esse era Moisés. Mas 40 anos depois, Deus vai atrás de Moisés para usar Moisés. Eu não usaria Moisés. Mas Deus não usa só quem eu quero. Deus usa quem Ele quer. Quem daria uma segunda chance para Davi? Matou Urias. Bom, antes ele aproveitou que Urias estava na guerra, se engraçou com a mulher de Urias, se deitou com a mulher de Urias. E para Davi estava tudo certo, tudo top. Urias ia voltar da guerra, mas de repente um dia de manhã ele estava lá tomando cafezinho no palácio e o WhatsApp chama. No WhatsApp estava escrito assim, contatinho, que era a Batseba. E a Batseba larga essa bomba no colo dele. Tô grávida. Aí o que ele faz? Eu vou criar um negócio aqui, vou correr atrás. Eu resolvo. Então o que ele faz? Manda trazer Urias da guerra. Aí Urias veio. Aí ele disse, olha, vai para tua casa e curte lá um final de semana com a tua esposa. Esse é o Davi, pastor. O que ele queria? Qual era o plano? Colocar o filho na conta do cara certo. Só que ele não esperava que Urias era um homem bom. Aí sabe o que Urias fez? Meu rei, eu vou ficar aqui na porta do palácio, porque eu jamais iria para minha casa com os meus companheiros na guerra. Aí Davi, bom, então plano B. Chamou os caras e disse, leva Urias para a guerra de novo, mas agora põe ele no pelotão de frente. Aí deu certo, ele morreu. Aí o que ele fez? Batseba, você não quer vir morar comigo? Seu marido está morto. Olha a trama. Até que Naamã entrou arrastando o pé, né? Natã entrou arrastando o pé, o profeta, e contou uma história para ele. E disse para ele, uma historinha bem simplesinha. É um homem que tinha muitas ovelhas, mas matou aquele que só tinha uma para ficar com a dele. Quando Davi ouviu isso, Davi ficou brabão. Você conhece gente assim, não? Está com a vida toda enrolada e quer santidade na vida dos outros? Ficou brabão, falou, quem é esse para que eu mande passar a espada, arrancar a cabeça dele fora? Aí Natã olhou, é tu que matou Urias para ficar com a mulher dele. Aí, queridos, entra Davi.
Chega. Davi se jogou no chão. Davi gritava por Deus. E Davi vai escrever o Salmo 51. E ele escreve e diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu vou dizer uma coisa aqui pelo Espírito de Deus: tem gente aqui dentro perseguido por pecado. Pecados antigos que perseguem. Davi se sentia assim: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Arrependimento profundo, a ponto de escrever o próprio arrependimento. Então, um pouco mais adiante ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele está dizendo: eu não tenho esse coração, mas tu pode criar em mim, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença. E aqui há algo que me choca. Ele diz: não retires de mim o teu espírito. Pastor, o Espírito Santo ainda estava nele. Queridos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que trouxe você aqui nessa manhã é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. É como se ele dissesse: eu sei que o arrependimento me faz alcançar a salvação, mas e a alegria da salvação? Gente, quem aqui é salvo, diga amém. Você tem alegria por isso? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Vou terminar esse ponto dizendo, 1 Coríntios 1:27, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolhe as fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as insignificantes, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie, a não ser no nome dele. Muitas vezes, nós perdemos a esperança porque esperamos Deus agir através daquele ou desse. Deixa eu lhe falar uma coisa: se Deus quiser falar com você, querido, não precisa. Bom, com Balaão, Deus usou a jumenta. Deus já usou gente para falar comigo na rua. Gente que eu nunca vi. Deus já usou a boca do ímpio para falar para mim: ó, para com isso. E eu dizer: Jesus. Aí os crentes têm um jargãozinho, né? Hoje Deus usou a jumenta. Não importa, receba essa palavra. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito. Não importa se as pessoas não acreditem que você pode ou não ser um homem ou uma mulher de Deus. O que importa, o que vale, é o que Deus diz a seu respeito. Amém? Quarto ponto: Deus age em uma dimensão superior à nossa. Vamos dizer juntos? Deus. Talvez você esteja passando por uma situação que está te envergonhando. Na sua dimensão, você pode estar passando vergonha. Mas na dimensão de Deus é uma oportunidade para você ser honrado. É uma oportunidade para você sair da onde está e ir para um outro lugar. E ainda que tenham pessoas amaldiçoando você, lançando maldição sobre você, eu quero lhe dizer que se Deus estiver com você, Ele transforma toda a maldição lançada em bênção. E isso está na palavra de Deus. 2 Samuel 16:12, Davi diz: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje estão me lançando. Deus é Deus. Eu gosto muito de uma frase do Mike Murdock. Ele diz assim: às vezes as nossas vitórias vêm mascaradas de derrota. Nem tudo que para você parece uma derrota
é de fato uma derrota, porque Deus é especialista em preparar grandes vitórias logo depois de uma grande derrota. Deus, queridos, está acima do que você pensa. Deus é diferente de nós. E se Deus pensa diferente, eu posso pensar diferente também. A gente pode andar na contramão do mundo. Eu lembro que a única vez que a Mel ficou internada com uma pneumonia muito séria e teve uma troca de plantão no hospital e na hora da troca, a médica que diagnosticou a pneumonia passou para a próxima médica que ela estava sendo internada por causa de uma virose. E a gente não tinha tido todas ali a conversa, porque houve aquela troca de plantão, de modo que ela ficou mais 3 dias no hospital, sem medicação nenhuma para a pneumonia. E isso se agravou muito. E eu me lembro que eu ia ministrar num acampamento em Santa Catarina, um acampamento de jovens, e naquela semana, eu ia sair na sexta para ministrar lá no sábado e domingo. E a Mel internada já há alguns dias, e o negócio foi piorando. E eu ia viajar sexta-noite, e na sexta de manhã, a gente recebeu a notícia de que naquele dia, ela teria que fazer... pulsão que chama? Não sei como é que chama. Drenar o pulmão dela. Ia passar por um procedimento para colocar um dreno no pulmão. Eu dobrei os joelhos na minha cama e disse assim: Senhor, se hoje a Melissa estiver em casa, eu vou fazer essa viagem, eu vou ministrar, mas se não, deixa isso, eu paro tudo aqui. Óbvio que a gente já tinha até conversado sobre isso, mas eu decidi, queridos, fazer ali ter uma conversa com Deus. Eu disse: Senhor, eu não consigo enxergar, mas os teus olhos veem tudo. Tu trabalha, tu age numa dimensão superior à nossa. E obviamente que eu falei com Deus aquilo que é o impossível, porque o possível a gente faz. E queridos, naquele dia, naquela sexta-feira, 7h da noite, a Melissa estava em casa. Os exames, vamos fazer os últimos exames para fazer o procedimento. Mas o que está acontecendo? E o resumo disso: a Melissa não fez esse procedimento, se curou daquilo, estava na casa na sexta-feira, e no sábado à noite, eu estava dentro de um acampamento de jovens, até do palco eu pulei naquele dia, porque aí eu estava com o foguete nas costas. Eu disse: gente, eu estou aqui, Deus tem um propósito nesse negócio aqui. E foi algo tremendo o que Deus fez naquele final de semana. Às vezes, Deus coloca algo que parece uma grande derrota na nossa vida, mas é para nos dar uma grande vitória e Ele se revelar para a gente e colocar fogo no nosso propósito. É assim que Deus faz. Mas não, ao invés de nós recorrermos ao Senhor, a gente entra num ciclo vicioso de murmuração e de reclamação e de blasfêmia contra o Senhor. Nós devemos entender que Deus trabalha por nós. Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho viu outro Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Amém? Deus age em torno de 4 pilares. Coloca lá, Danilo. Deus age em torno de 4 pilares. Quais são eles, pastor? Está preparado para ouvir? Tudo que Deus vai fazer, Deus usa 4 pilares. Bem rapidamente, 1 minuto por pilar eu vou falar aqui. Bem rapidamente. As suas atitudes têm que ser baseadas nesses 4 pilares. Primeiro pilar, amor. As tuas respostas, as tuas decisões, a tua fala, a tua conversa, os teus pensamentos têm que ter amor. A Bíblia diz em 1 João 4:8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Ele sempre age movido pelo seu perfeito amor. Qual que é o primeiro pilar? Segundo pilar, misericórdia. Deus é misericordioso. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por causa da misericórdia do Senhor, o diabo não te toca. É a misericórdia do Senhor. Satanás pede para te destruir. Mas olha o que está escrito em João 2:21. Filhinhos, eu vos escrevo, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual que é o primeiro pilar? Qual que é o segundo? Vocês estão espertos, né? Qual que é o terceiro? Esse tem que falar, pastor. Fidelidade. Deus é fiel. Amém? O texto de 2 Timóteo 2,13, a gente adapta. Mas está escrito assim, se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não diz assim, se formos. Ele diz, se somos. Ele está dizendo, nós somos. Nós não conseguimos ser fiéis em tudo. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos. Mas ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Deus não precisa ser fiel a mim, porque eu não consigo corresponder à fidelidade de Deus. Mas Deus é fiel a si mesmo, porque ele não pode negar-se. Deus é imutável. Qual que é o primeiro? Segundo? E o quarto? Justiça. Salmo 89:14 diz, justiça e juízo são a base do seu trono. Deus é justo. Deus não barganha. Deus não é convencido por argumentos humanos. Faça o que você quiser. Mas não se esqueça que um dia você estará diante do trono de justiça. E Eclesiastes 12:14 diz, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, e até o que está encoberto, seja bom, seja mal. Romanos 2:16, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Deus é justo, amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Mas eu quero partir aqui para o final, trazendo algo de muita esperança. O sexto ponto diz, quando Deus age, ninguém pode impedir. Quem recebe essa palavra? Vamos dizer juntos? Quando... Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, não é o dia que amanhece, gente. É o dia da criação. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém, absolutamente ninguém, pode escapar das minhas mãos. E o versículo termina. Agindo eu, quem impedirá? Onde está a resposta? Não tem resposta, ninguém. Ninguém pode impedir. É Ele que age e ninguém impede. E se Deus quiser fazer algo na sua vida, vai acontecer. E eu posso dizer para algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, Deus já começou a fazer. E nem você consegue impedir. Sabe por quê? Porque você está aqui nessa manhã. Olha você aqui, sentado numa igreja, domingo de manhã, levantando até a mão no louvor. Porque quando Deus vai agir na sua vida, nem você pode impedir. Eu acho isso fantástico, fantástico, fantástico. Ele é aquele que nos manda aquietar, porque Ele é Deus. Eu gosto de Jó 42, que diz, bem sei, ó Deus, que tudo podes,
e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Tem uma tradução que diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Há um propósito sobre a sua vida. Há um propósito sobre a sua vida. Há um propósito sobre a sua vida. E ele não será impedido. Quantos tomam posse disso? Finalmente, Deus age o tempo todo o tempo. Salmo 121, 3 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Escute isso agora. Sim, o protetor de Israel não dorme. Ele sempre está alerta. Eu sempre digo isso, vou repetir, que é uma diferença mínima, básica, para você entender a sua diferença para Deus. Deus não dorme. Fica 3 dias sem dormir. Fica 5, 6 dias sem dormir. Você fica louco. Você perde a sua mente. Você enlouquece. Mas Deus não dorme. E porque Deus não dorme, eu posso tomar posse do Salmo 3, versículo 5. Eu deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor que não dorme me sustenta. Que lindo. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Ele não se cansa. Escute, Deus não cansa. Deus não dorme. Deus não para. O que isso significa? Acalme a sua alma, porque tem um tempo para todas as coisas. Acalme a sua alma. O tempo dele agir por você, Deus cuida dos mínimos detalhes. Eu quero repassar com você os pontos que eu falei nessa manhã. Coloca lá, querido. Ah, não tem? Então tá bom. Primeiro ponto. Bom, vamos aí, você vai mudando. Deus nunca vai dizer tudo o que pretende fazer. Vamos juntos. Vai passando, vai passando. Deus reage às nossas atitudes. Deus usa. Deus age. Deus age. Deus age. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Deus age o tempo todo o tempo. Volta no primeiro versículo que nós lemos. O nosso Deus está no céu. E podemos e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha como é diferente ler agora. Vamos ler juntos? O nosso. Você sabia que Deus está agindo? Você sabia que nesse exato momento, enquanto você está sentado aqui, Deus está agindo? Você sabia que Deus, Ele está fazendo? Olha, recebe essa palavra. Talvez não seja do jeito que você espera. Talvez não seja do jeito que você estava esperando. Talvez não seja do seu jeito. Mas Deus está agindo. Deus não para, Deus não dorme. Saiba disso. Ele está agindo. Talvez você não entenda as coisas, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Receba essa palavra. Deus está fazendo. Eu quero terminar nessa manhã com um texto muito precioso. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa manhã. Quero liberar uma palavra aqui nessa manhã. Isaías 43, 15 diz assim: Eu sou o Senhor. Redobre a sua atenção agora. Eu sou o Senhor, vosso Deus, vosso Criador, vosso Rei. Olha como ele se apresenta. Assim diz o Senhor:
Eu sou aquele que prepara no mar um caminho, e nas tempestades um caminho reto. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, porque são como um pavio que se apagam. Escute isso agora. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis mais as antigas. Seja livre. Seja livre. E ele vai terminar e ele diz assim: recebe essa palavra. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, você não está percebendo? Isso aqui mexe comigo, gente. Às vezes eu paro e começo a pensar na minha vida e digo: Senhor, o que eu não estou percebendo que Tu está fazendo? Tu está fazendo e eu não estou percebendo. Ele diz: você não está percebendo que eu quero fazer algo novo? Se ainda não notou, se ainda não parou para pensar, pensa. Olha como eu estou trabalhando e agindo. Então o próprio Deus diz: eu quero fazer uma coisa nova, ela sairá à luz. Será que vocês não percebem? E ele volta e ele termina dizendo: eu colocarei um caminho no deserto. Há um caminho no deserto. Há um caminho no deserto. Será que você não está percebendo? Você está aqui nessa manhã. Deus está fazendo. Ah não, pastor, mas é que eu estou com um problema, que é um baita de um pepino, é gigantesco, e eu estou até com medo da segunda-feira começar. Meu irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as ruins. Eu não sei o que te trouxe aqui, se foi um problema. Eu não sei se foi a tua religião, a tua religiosidade. Não, eu preciso estar lá na igreja no domingo de manhã. Eu não sei se o que te trouxe para cá foi uma expectativa por algo que você quer. Mas a grande verdade é que você está aqui. E se você está aqui é porque Deus está agindo. E receba essa palavra nessa manhã. Deus está agindo. Deus está agindo para fazer algo novo. Perceba. Perceba. Perceba porque Deus está fazendo algo novo. Deus está agindo. Eu quero que você fique de pé. A gente ia cantar uma que eu pedi para eles trocarem. Eles adoram quando eu peço para trocar do jeito que foi aqui. Mas essa canção que nós cantamos sobre a essência da adoração, e que a essência é o Senhor, a essência é Tu. Acho que a gente precisava cantar isso de novo. Tem uma parte dessa canção que diz: me perdoa o que eu fiz dela. O que eu fiz disso? Sabe, há um lugar que de vez em quando a gente precisa entrar e dizer: Senhor, me perdoa com o que eu estou fazendo. Me perdoa com o que eu estou fazendo com a Tua santidade, com o Teu lugar na minha vida. Senhor, me perdoa por eu querer criar um Deus que não é Tu. É um Deus feito com as minhas próprias mãos, que aprova tudo que eu faço. Me perdoa, Senhor. Senhor, eu quero viver esse algo novo. Eu preciso perceber, Senhor, que a essência é Tu. Vamos lá? Vamos erguer a voz. O resto desaparece, simplesmente a Ti me chego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar Teu coração.
coração eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Vamos levantar as mãos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Tudo, tudo, tudo. Há algo novo que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida. Perceba. Perceba.